Vamos agora esclarecer dúvidas de 3 questões, tá? Aqui estão as questões. Vamos lá, então, continuando. A questão 1 fala: de quantas maneiras 6 pessoas podem sentar-se num banco de 6 lugares, de modo que 2 delas fiquem sempre juntas, em qualquer ordem. Eu dei nome para essas pessoas, tá? A Ana, a Bia, a Cris, o João, o Léo e o Pedro. Eles foram num cinema, certo? E tem 6 lugares. Mas a Ana e a Bia, como são muito amigas, elas querem sempre sentar juntas. Então, como eu posso iniciar esse meu raciocínio, tá? Eu posso pensar que aqui eu vou sentar, neste primeiro momento, das 6 cadeiras que eu tenho disponível, a Ana e a Bia vão escolher as 2 primeiras, ok? Então, eu poderia dizer que aqui eu tenho 2 possibilidades de escolha. Ou na primeira cadeira senta a Ana ou a Bia. Se a Ana senta na primeira cadeira, aqui, ó, a Bia vai sentar na segunda, ok? Então, aqui, se a Ana senta aqui, aqui só pode ser a Bia. Então, das 2 que sempre vão sentar juntas, aqui eu tenho 2 possibilidades e aqui eu tenho uma possibilidade na segunda cadeira. Nas demais cadeiras, não interessa a ordem, pode sentar a Cris, o João e assim por diante. Então, eu vou olhar aqui, ó. Se eu já usei essas 2 pessoas para essas 2 cadeiras, eu tenho ainda essas cadeiras aqui, aonde eu vou ter 4 pessoas. Aqui é que está a grande dificuldade do pessoal. Por quê? Porque a Ana pode sentar na segunda cadeira, ou a Bia, e na terceira cadeira, ou a Ana ou a Bia. Então, aqui, novamente, eu vou ter 2 possibilidades. Por isso que toda vez que se fala de 2 pessoas ou mais sempre juntas, tá? É como se essas 2 pessoas passassem a ser uma pessoa só, como se elas fossem unidas de fato. Por quê? Porque elas precisam sempre sentar juntas. Ou elas sentam sempre juntas aqui, ou elas sempre sentam juntas aqui, ou elas sempre sentarão juntas aqui, aqui ou aqui. Entenderam? O porquê desta questão de eu transformar elas numa pessoa só, porque elas podem ir mudando de lugares. Então, por isso que eu transformo elas, né, entre aspas, numa pessoa só. Então, se elas são uma pessoa só, essas 2 cadeiras aqui, elas podem estar localizadas em qualquer situação aqui dentro dessa história, elas passam a ser uma pessoa só. Então, se aqui elas se transformam numa pessoa só, aqui eu vou ter quantas possibilidades nas demais cadeiras? Nesta cadeira aqui, por exemplo, na terceira cadeira, eu vou ter 5 opções de escolha. Por quê? Porque aqui pode sentar também a Bia, pode sentar a Ana e a Bia. Só que junto aqui, ó, pode sentar várias outras. Então, eu tenho que tomar cuidado toda vez que eu falo que 2 pessoas sempre irão sentar juntas, uma do lado da outra, tá? Então, aqui eu tenho 5 possibilidades de escolha. Aqui sentou o João, por exemplo. Aqui, 4, aqui 3 e aqui 2. Recapitulando, toda vez que eu tenho uma historinha matemática, um problema matemático, aonde eu envolvo que 2 coisas, 2 pessoas, 2 objetos sempre irão ficar juntos, tá? Juntos, sempre juntos, eu tenho que pensar que este objeto, eles se transformam num objeto só. Então, eu vou pegar e eu vou fazer desta forma aqui. Se eu sentar, por exemplo, a Ana aqui e a Bia aqui na segunda e terceira cadeira, eu posso pensar que na segunda cadeira eu posso tanto colocar a Ana quanto a Bia. Então, eu tenho 2 possibilidades de escolha.
Nessa terceira cadeira, se a Ana sentou aqui, a Bia senta aqui. Na primeira cadeira, eu vou ter 5 possibilidades de escolha. Por quê? Porque a Bia, ao invés de sentar na terceira, ela pode sentar aqui, ou a Ana. Então, eu também poderia fazer desta forma aqui, ok? Sugestão: façam os risquinhos de todas as pessoas ou da quantidade total que vocês têm. Eu tenho aqui 6 pessoas, tá? Então, pensando, eu vou partir do princípio que elas vão sentar nas primeiras cadeiras, mas isso não é regra. Então, aqui eu vou ter 2 possibilidades, ou a Bia ou a Ana. Se a Bia senta aqui, a Ana senta aqui. Logo, na terceira cadeira, eu tenho 5 possibilidades. Porque a Ana e a Bia, como elas fazem parte de uma pessoa só, elas estão entre essas outras possibilidades que me restaram, entre a Cris, o João, o Léo e o Pedro. Ou seja, aqui eu tenho 4, com mais uma delas que se formaram, eu tenho 5 possibilidades. Se o João sentou aqui, aqui eu vou ter 4 possibilidades, aqui 3 e aqui 2. Eu preciso de todas essas pessoas aqui, é uma multiplicação entre eles, porque eu não tenho opção de escolha, todos deverão sentar nesta fileira lá do cinema. Fazendo essa multiplicação, eu chego àquele resultado de 240 possibilidades, tá? Então, aqui eu tenho 240 possibilidades diferentes deles sentar, sendo que a Ana e a Bia sempre irão sentar juntas, ok? Outro exemplo, o exemplo 3 e o exemplo 8. Eu coloquei os dois do lado porque a linha de raciocínio é exatamente a mesma. O exercício 3, tá? Fala de 9 livros distintos, ou seja, eu tenho 9 livros. 4 de geometria, 2 de álgebra e 3 de análise. Como eu vou organizar esses livros aqui? A questão diz assim, ó. O número de possibilidades ou de maneiras que eu posso arrumar esses livros, de que forma os livros da mesma disciplina ficam sempre juntos. É como se eu tivesse aqui em geometria o volume 1, o volume 2, o volume 3 e o volume 4. Como se eu tivesse na álgebra o volume 1 e o volume 2. E na análise da mesma forma. Mas eu não posso misturar os livros de geometria com álgebra e nem com análise. Eles precisam ficar sempre juntos. Então, como eu posso pensar? Eu posso pensar que neste primeiro lugar da minha estante, eu tenho 4 possibilidades de escolha, porque eu tenho 4 volumes de geometria, dos livros de geometria da disciplina de geometria. Se eu coloquei aqui o volume 3, aqui eu passo a ter só mais 3 possibilidades. Aqui eu passo a ter 2 e aqui uma. Isto é a organização ou é a distribuição dentro dos livros da geometria. Agora vamos para os livros da álgebra. Eu tenho 2 volumes. Neste primeiro espaço da minha estante, da minha prateleira, eu tenho 2 possibilidades de escolha. Eu posso pôr tanto o volume 1 quanto o volume 2. São 2 possibilidades de escolha. Se eu coloquei aqui o volume 1, na segunda casinha, eu tenho só mais uma possibilidade. Na análise, da mesma forma, eu tenho 3 volumes. Então, quer dizer que na primeira casa, no primeiro lugar, dentro da minha estante, da análise, eu tenho 3 possibilidades de escolha de livros que eu posso colocar neste espaço. No segundo espaço, eu passo a ter só mais 2 possibilidades, porque eu já coloquei um nessa primeira opção aqui que eu tinha nesse primeiro lugarzinho. E aqui seria a minha última possibilidade. Eu preciso organizar todos esses livros na minha estante. Então, eu preciso destes livros e destes livros. Eu preciso de tudo. Então, basta eu multiplicar tudo isso entre eles. Bom, não fechou, né, com o meu resultado. Não tá dando certo, porque a resposta que eu encontrei foi outra, né? Então, como eu tenho que fazer isso daqui mais uma vez? Fizeram essa multiplicação, não deu certo, não fechou. Por quê? Porque além disso daqui,
que eu ainda tenho a possibilidade de escolha das disciplinas geometria, álgebra e análise, ok? Eu ainda tenho como organizar isso. Todos os meus volumes da geometria estão aqui dentro, que são os 4 volumes, tá? Todos os meus volumes da álgebra estão aqui dentro e da análise também. Então, eu posso colocar desta forma aqui que eu coloquei, ou eu posso colocar de outra forma. Por isso que, além desta possibilidade que eu fiz aqui em cima, ainda existe a possibilidade das disciplinas. Aqui são as possibilidades dos volumes. Aqui, a possibilidade das disciplinas. Neste meu primeiro espaço da estante, por exemplo, quantas disciplinas eu posso pôr nesse primeiro espaço da estante? 3. Eu posso escolher entre a geometria, a álgebra e a análise. Se eu optei em colocar a geometria aqui, quantas possibilidades de escolha eu tenho de colocar nesse segundo espaço da minha estante? 2. E aqui restou a terceira. Então, eu preciso de tudo isso daqui e disso daqui. É como se eu fizesse a fatorial da geometria, a fatorial da álgebra e a fatorial da análise. Mas eu também preciso da fatorial das disciplinas. Então, isso daqui são as disciplinas, certo? E isso daqui são as disciplinas de fato. E aqui são os volumes das disciplinas, certo? Então, eu preciso disto e disto. É como se eu fizesse 2 contas separadas e juntasse elas. E quando eu preciso de algo e de algo, eu multiplico. Eu não tenho opção de escolha, não é geometria ou álgebra ou análise. Eu preciso da geometria e da álgebra e da análise. E quando eu uso essa preposição, poderíamos dizer assim, e eu multiplico, ok? Então, basta eu multiplicar tudo isso entre eles, né? Efetuando essa multiplicação, eu tenho que 4 fatorial é 24, 2 fatorial é 2, 3 fatorial é 6 e 3 fatorial é 6. Logo, esta multiplicação aqui toda daria 1.728 possibilidades, ok? Vamos para o outro exercício para memorizar bem isso, tá? No outro, fala que eu só tenho 2 disciplinas, só que tem um detalhe. Aqui, na questão 3, fala que as disciplinas elas devem permanecer sempre juntas. Eu não posso separar. E na questão 8, tem 2 perguntas, certo? E eu vou explicar as 2 para esclarecer bem a dúvida do pessoal. Eu tenho no exercício 8, eu tenho 5 livros de matemática. Então, eu tenho o volume 1, o volume 2, 3, 4 e 5. E de física, eu tenho 3 volumes, ok? Tá aqui os 3 volumes. Vamos começar. Nesse primeiro lugarzinho da minha prateleira, na minha estante, quantas opções eu tenho de escolha de volumes para colocar aqui? 5, ok? Porque aqui eu estou falando de volumes. Ou seja, os livros são diferentes. Eu tenho um livro do 9º, um do 1º, um do 2º e eu tenho 2 do 3º diferentes. Seria mais ou menos isso. Então, aqui eu tenho 5 possibilidades de escolha. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 3, 2 e 1. Por quê? Porque eu vou colocando livros, vai me sobrando menos volumes para dispor na minha prateleira. Física, a mesma coisa. Aqui, nesse meu primeiro espaço, eu tenho 3 possibilidades. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Pessoal, não se confundam. O que tá em azulzinho aqui é os volumes, tá? São os volumes dos livros. Embaixo, aqui, ó, são as possibilidades que eu tenho de escolha. Porque eu sempre coloco no meu denominador as possibilidades.
O que eu faço com isso daqui? Eu vou pegar e eu vou multiplicar isso tudo entre eles, porque eu preciso de tudo isso daqui. Então, na questão A, fala de quantas maneiras eu posso distribuir esses meus livros numa estante. Não é isso daqui. Isso daqui é eu colocando, é a segunda pergunta, é eu colocando os livros juntos sempre, as disciplinas juntas. Então, é como se eu fizesse aqui a fatorial de 5 vezes a fatorial de 3. Ah, é só isso? Não, porque eu posso pôr matemática e física ou física e matemática. Então, isso daqui eu também vou multiplicar pela fatorial das disciplinas. Aqui seriam os volumes e aqui seriam as disciplinas, ok? Fazendo toda essa multiplicação, que seria a minha segunda pergunta dentro deste problema, tá? Daria 1.440 possibilidades. Eu colocando sempre as disciplinas juntas. Agora, a primeira pergunta fala que eu posso colocar esses livros, simplesmente eu vou colocar eles na minha estante. Não tá dando uma característica específica de como eu tenho que organizar eles. Está dizendo que eu tenho que simplesmente colocar eles na minha estante. Se eu tenho 8 livros, certo? Eu tenho 8 livros. Não interessa como eu vou colocar eles. Então, eu vou pegar e eu tenho aqui no meu primeiro espaço da minha estante, eu tenho 8 possibilidades de escolha. Aqui eu tenho 7, 6, 5 e assim sucessivamente. Ou seja, quando eu tenho algo para organizar de uma forma não especificada, não caracterizada, basta eu fazer a fatorial deste meu número. Então, eu fazendo a fatorial deste número, dá aquele valor de 40.320, certo? Então, quando eu peço que eu tenho que organizar os meus livros na minha estante, eu vou botar, a estante tá ali, a prateleira tá ali. Eu tenho 8 livros para colocar ali. Eu vou largando eles. Não está especificando, não está caracterizando como eles devem ser organizados. Simplesmente eu faço a fatorial da quantidade de livros que eu tenho. Quando está caracterizado que estes livros eles devem obedecer um critério, uma característica, eu faço a fatorial separada de cada disciplina e depois eu vou juntar todas elas. Juntar no sentido de multiplicar, porque eu preciso dos 5 volumes de matemática e eu preciso dos 3 volumes de física. E ainda existe a possibilidade da fatorial das disciplinas, porque eu tenho 2 disciplinas aqui. Aqui seria a fatorial das disciplinas. Então, quando é caracterizado como eu quero essa minha organização, eu preciso fazer separado e depois juntar, porque eu preciso, neste caso aqui, dos livros de matemática e de física. E ainda eu tenho a possibilidade de organizar eles, matemática, física, física, matemática. E quando eu uso e, eu multiplico, tá? Diferente de se a pergunta fosse assim, ó, eu tenho a opção de escolha, ou eu uso os livros de matemática ou de física, e quando eu usar ou, eu vou somar, tá? E quando eu usar e, eu vou multiplicar. Então, aqui eu tenho a necessidade de todas as disciplinas, certo? Então, toda vez que eu tenho mais de uma informação e eu preciso lá no final saber de quantas maneiras eu posso colocar, dispor na minha prateleira determinados volumes, determinadas disciplinas, podemos dizer assim, eu preciso fazer cada uma separada e depois juntar tudo. E eu não posso esquecer que eu também posso botar de ordem diferente essas disciplinas na minha estante. Imaginem aqui a estante, tá? Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho
4 livros de geometria. Eu poderia pôr o volume 2, o volume 1, o volume 4 e o volume 3, ok? Eu poderia pôr o volume 2 e 1 de álgebra. E eu poderia pôr o volume 2, 1 e 3 de análise. Tá vendo que eu coloquei de forma diferente, mas eu deixei os meus livros juntos. Eu poderia botar aqui, por exemplo, aqui era a geometria, aqui a álgebra e aqui a análise, ok? Eu poderia colocar ainda dessa forma, ó. Álgebra, análise e geometria. Eu poderia pôr álgebra, geometria e análise. Então, por isso que eu também tenho que fazer a fatorial das disciplinas. No próximo vídeo, eu irei esclarecer dúvidas. Espero vocês lá, tá? Até!